Boa noite, Boa ou, tarde, bom dia. ou boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui hoje para nossa última live sobre esse livro, né? Então, fechando aí o nosso ciclo sobre a metafísica da saúde, que é um assunto que foi cheio de descobertas, né? E que por mais que a gente já tivesse ideia, já soubesse um pouco do que se trata, a gente acabou descobrindo que todo esse sistema funciona um pouquinho diferente daquilo que a gente imaginava. E se você ainda não sabe e não assistiu às outras lives, corre lá no nosso canal do Café para Despertar no YouTube. Se inscreve lá, não esquece de se inscrever. E tem todos os vídeos lá, e aí você vai conseguir entender como que funciona e como que chega até aqui, no assunto de hoje. Sim, hoje a gente vai falar para encerrar mais especificamente sobre a doença em si, né? E vamos citar dois exemplos que traz nesse livro, né? Que é relacionado a doenças do sistema respiratório e doenças do sistema digestivo. Como que liga, né? Aquela história de vamos ligar o nome à pessoa. Como é que as emoções influenciam, o meu modo de viver influenciam nesses sistemas, né? Para vocês conseguirem compreender de uma forma mais fechadinha e redondinha, para concluir com a gente esse estudo, né? Porque até então a gente já viu o quanto que influencia, o quanto que somos responsáveis pela nossa qualidade de vida, pelas nossas doenças, pelos nossos desprazeres, nossos desconfortos. Não temos como escapar à responsabilidade, infelizmente e felizmente, porque se eu não posso e eu sou responsável, eu que mando e eu tenho o poder de mudar, né? Dar um E oizinho pro meu amigo, ele tá lá na Europa, o Darlan. olha, Tá na Itália ainda, né, amigo? Acho que sim. multicontinente aqui, né? Então Aham. a gente está integrando aí. Daqui a pouco a gente coloca os anéis das Olimpíadas aqui, né? Não, não falta muito. É, ele foi. Ele tá tá em Dublin agora. Aquele rolê, né, de tirar a cidadania e troca de país, coisa boa. É verdade, ele tá morando lá em Dublin. Sucesso. Então Legal, vamos lá. aproveita. Vamos falar um pouquinho sobre a doença na visão da metafísica, né? Vocês já devem ter uma noção com base no material que já está exposto e postado lá no canal do YouTube, Café para Despertar. Não esqueçam de se inscrever, curtir os vídeos e aperte o sininho para não perder os próximas novidades que a gente vai postando lá no canal. A doença, né, ela é um problema físico, todo mundo já sabe. Mesmo que venha de cunho emocional, ela sempre acaba atingindo o físico de certa forma. Quantas pessoas não dizem que dói, né? A emoção dói. A gente vê depressivo com dor, ansioso com aperto no peito, como aquilo reflete no físico, né? E se você apresenta qualquer coisa, né, que tá já respingando ali no teu corpo físico, é importante perceber a sua vida, qual é o aspecto que está em falta, né? Porque a gente tem que lembrar no life coaching, né, e a psicologia do esporte, a gente faz a roda da vida. O que é a roda da vida? É uma pizza, né, um gráfico em pizza, repartido em inúmeras repartições. Você pode, né? A gente Acho que tem as são principais, 10. mas é que eu já vi que tem gente que adiciona coisinha, É, põe, tira, mas o básico é profissão, emoção, né? tem a espiritualidade, Espiritualidade, família, família. financeiro, social, E e aí, por aí assim, vai, né? aí são os aspectos, as áreas da vida em que a gente se movimenta, a gente circula por ali naquela roda da vida. Se uma delas tá capenga, a bicicleta não anda. Vamos pensar nas rodinhas, se uma não tá bem alimentada, aquela engrenagem já vai falhando, né? E aí que a gente tem que observar, onde é que eu tô pecando? Tô faltando com meu marido, com meus amigos? Tô exagerando profissionalmente?
visando única e exclusivamente no financeiro, foco total no financeiro. E aí, o exagero, assim como a falta, nada de extremo funciona bem. Então, aí que a gente tem que visualizar onde que eu estou me equivocando, qual que está gerando conflitos internos e que está refletindo no corpo físico, né? Como eu já comentei em outra live, hoje em dia, os cardiologistas, eles já estão dentro do hospital acionando sempre como protocolo agora o psicólogo hospitalar, porque eles já identificam as pessoas sendo internadas por, acham que estão infartando, mas é uma ansiedade aguda, generalizada, é uma depressão que está levando ao aumento, né, uma tristeza, um estresse, aumento de pressão, e aí tu cai na mão de cardiologista e eles já estão recorrendo aos profissionais da saúde mental, que somos nós psicólogos dentro do hospital, porque já se sabe como a emoção e o sentimento está 100% conectado com o teu corpo, principalmente coração, porque a emoção, ela, pelo chakra, a Lívia pode falar muito mais, é o cardíaco, ele se posiciona ali na altura do coração. Então, tu vai ter problemas energéticos que vai influenciar no cardíaco, a emoção, falha a energia, e aí isso aí tu pode até falar melhor, Lívia. É que ali, essa parte, na verdade, ela tá relacionada a como a gente sente, né? Como a gente, eu sinto. Essa é a frasezinha, né? A palavra de ordem ali do chakra cardíaco. Então, tudo que está relacionado ao amor, ao como eu sinto amor, ao como eu recebo amor, a como eu compartilho o amor. E a gente fala do amor porque cada um dos outros chakras está relacionado a outras emoções. Mas o amor, quando a gente vibra no amor, aí a gente pode entrar em outro momento, falar um pouco mais sobre isso, porque tem uma escala das emoções, assim como tem aquele espectro de luz, né? Tem também essa mesma para as emoções. E aí, dependendo da emoção que eu estou sentindo, ela vai estar vibrando numa escala, numa altura dentro dessa escala. E o amor, ele tá lá em cima. Quem tá vibrando no amor, e eu vou falar que é difícil, tá? Não é fácil. Quando a gente chega lá no amor, é o caminho já para transcendência, para ir além. Quando a gente entende o que é o amor, né? Então, por isso que é tão importante conectar aqui a cabeça com o coração. E é algo que a gente vem falando aqui já há várias semanas. E essa é a chave, né? É essa conexão aí. E é o que vai gerenciar também, administrar esses conflitos internos. Então, é ali que vai fazer essa distribuição de energia, falando, né? Mais ou menos assim, falando por cima, porque isso aí é um assunto bem legal e que a gente pode trazer, então, em outro momento. E vocês coloquem aqui se vocês acham que é legal a gente falar sobre isso, se vocês querem que a gente fale sobre isso. Daí a gente prepara um material especialmente sobre esse assunto. Uhum. E aqui, como o livro diz, a doença é manifestação dos conflitos internos, né? Aquilo que tu tem interiormente, dentro de si em particular. Antes de ocorrer a somatização é quando a gente acumula tanto material, conteúdo de emoção, sentimento, que o corpo ele passa a responder. Uma pessoa que ela carrega tudo nas costas, toda a responsabilidade e ela carrega para si, ela acha que tudo ela leva pro pessoal, tudo ela acha que ela tem que dar conta e começa a ter dor na nuca, pescoço, trapézio, aqui nos ombros, aqui fica, parece que tá o mundo nas costas, ela fica aquela coisa pesada até arcada. Então isso é somatização, é quando começa a responder no organismo, na parte física, coisas de cunho, né, que vem do emocional, energético, isso é somatização. Isso ocorre, né, depois de muito acúmulo, né, desse material não bem trabalhado, desse conflito. A somatização ela vem depois, né? Não é porque hoje eu tive um episódio de tristeza que necessariamente vai me estourar uma afta, vai me estourar uma espinha na cara. Não, as coisas elas têm que se tornar relativamente mais
como é que eles falam? Fugiu a palavra. Não é aguda, ela tem que ser. Tem que ser Frequente, né? frequente, é. Me fugiu completamente o termo que se usa. A mãe tá assistindo, ela pode falar aí pra mim, ela sabe o que eu tô querendo dizer. Recorrente. Tem que estar ali persistente, né? É crônico. Crônico. Isso. São coisas crônicas que ela tá diariamente contigo e aí isso vai. É um acúmulo. Com base nesse acúmulo, a somatização. E aí, fazendo só um link de tudo que a gente já vem falando aqui, que é essa parte importante, né? E por que que eu falei, né? Eu pensei, eu senti, e aí a gente começa a manifestar. Por quê? Primeiro, tudo isso que vai acontecer, que vai se manifestar no nosso corpo, está relacionado com a forma como eu penso. A forma como eu penso também vai determinar a forma como eu sinto. E se eu já aprendi a, a lidar com determinado sentimento ou comportamento, e eu não estou agindo de acordo com aquilo que eu já sei, que eu já aprendi, eu começo a criar os bloqueios que é como se fosse uma pedrinha, e aí é o início da somatização, né? Porque daí vai, cada vez que eu agir em desacordo com aquilo que eu já aprendi, essa pedrinha ela vai aumentando até uma forma que ela, né, vai surgir no meu corpo, vai se manifestar no meu corpo. Então, para entender um pouco melhor desse processo, vai lá no canal, tem a playlist da Metafísica da Saúde, e aí você consegue acompanhar, né, com mais detalhes como é que funciona todo esse processo. Mas é só para linkar, para vocês conseguirem entender como é que isso vem, né? Não é só uma vez ali, ai meu Deus, eu estou me sentindo culpada, vai acontecer tal coisa no meu corpo. Não, não é assim. É, sinalizador, né? O início de algum problema físico, a dor por si só é sinalizador, não é algo que a gente tem que ver como um castigo, como um karma. Simplesmente é o corpo super, ultra, mega inteligente te mandando um sinal de alerta. É como a luzinha do carro no painel do carro acende se tem que trocar óleo, senão vai dar bucha aí. Tem que, né? Os carros mais modernos tem que inflar o pneu. E aí vai acendendo as luzinhas de alerta para tu conseguires decifrar esse código. O problema é que a gente não aprendeu a decifrar o código. A gente não tem a Exato. correlação emoção e doença para daí eu ver, pô, estourou uma afta, o que que pode ser? Aí eu tenho asma, o que que pode ser? Qual é a emoção que eu preciso trabalhar? Hoje eu estava Ou lendo no livro, o ronco também representa alguma coisa, a pessoa que ronca. Então a gente tem que estar atentos, não é o funcionamento natural do corpo, tu ficar roncando e acordar o teu parceiro no meio da noite. Então a gente tem que, né, prestar atenção nesses sinais. tudo são sinais. Então, desde a forma como eu estou me sentindo, até aquilo que eu começo a sentir fisicamente no meu corpo. Então, se nós estivermos surdos para o nosso próprio corpo, a gente não vai perceber esses sinais. E aí, quando perceber, já vai ser tarde demais, né? Então, tudo. Até um espirro a gente estava, né, aprofundando, que é tanta coisa. Então, ele fala até de um espirro, de um engasgo, de um bocejo. Tudo tem um significado, tudo tem né? Não existe ponto sem vírgula ali, porque tudo tem uma justificativa que a gente consegue entender, né, o que está por trás a partir desse estudo da metafísica da saúde. E como a gente já sabe, somos responsáveis, né? A doença ela é o auto boicote, né? Eu me boicotando, eu não dando conta de ser honesta e sincera comigo, com meus sentimentos, com os meus valores, né? Intrínseco ao meu, eu ter que me ouvir e seguir conforme eu acho que é correto, não porque me disseram. Mesmo que seja pai, mãe, padre, papa, não interessa, você tem que estar em concordância com o que tu sente, o que você vive, com a tua verdade. E a minha verdade, por mais que eu nasci da minha mãe, não vai ser a mesma, porque a minha história, a minha geração, o jeito que ela me cria não foi o mesmo que ela foi criada, por mais que seja similar. Pode ser próximo, mas não é igual. Então a gente tem que respeitar um ao outro, a sua individualidade, a sua verdade e promover que o outro possa viver
com essa concordância para que não desenvolva as doenças, né? Porque uma É, vez somatizada a doença, é preciso, aí sim, tem que ter um acompanhamento médico, porque o físico ele já está tendo uma resposta, e aí a medicina está ali para ser acionada nesse caso. Atingiu o corpo físico, tá lá, tá apresentando sintoma, então não dá para dizer que tem que ir no, sei lá, na benzedeira porque elas estão falando que é tudo energia. Não, pegou o corpo físico, a medicina estudou anos para poder tratar disso. Então você vai acionar a medicina tradicional, é, vai tomar o remédio, mas vai fazer a tua reforma íntima para que não tenha novas doenças e que não piore o quadro. se chegou no corpo físico, ele precisa ser tratado de forma física, e a medicina, os medicamentos, tudo isso se faz necessário para tratar o corpo físico, né? Então, outra coisa é a gente está falando aqui das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, mas também a gente não pode ficar ali gerando preocupação em buscar a origem nesses outros corpos, digamos assim, porque daí a gente vai, né? E até veio uma pergunta aqui: se o excesso de preocupação ele pode afetar a nossa saúde física? E sim, pode, né? Tanto que se eu começar a me preocupar, nossa, eu tenho rinite, onde é que está essa rinite? E começar a alimentar isso aí, vou gerar uma preocupação que vai acabar me causando uma outra coisa. Pode me causar uma ansiedade, pode me causar uma frustração, porque talvez eu não encontre, né? Eu vou criar uma expectativa de que isso vai me curar a rinite, sendo que não é bem assim. Então, é você saber que existe esse caminho e que ele pode ser conciliado e que, junto com esse trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, é onde você vai começar a trabalhar para encontrar esses caminhos alternativos para solucionar essas questões físicas também. Mas claro que se você tiver uma crise de rinite, vai estar lá espirrando, com o olho coçando, vai estar com dor de cabeça, todo ferrado, vai lá e toma um antialérgico, né? E não precisa ficar sofrendo, né? É isso que a Uhum. gente quer dizer. Porque a resposta não é para ficar paranoico, né? Não é para ter mais um componente ansiogênico que é produtor e promotor de ansiedade. Não é nossa ideia trazer isso para vocês. A ideia é você olhar para si, para dentro, né? E ver onde eu estou em falta. É no relacionamento? Estou falhando com meu marido? Sei que estou ausente, mas persisto na ausência e não me transformo para que eu preencha esse vazio, porque no final das contas, tu pode estar tão focado na carreira, tá falhando e acha que tá tudo bem porque a carreira também tem que ser olhada, tu vai estar gerando vazio no outro e em algum momento esse vazio vai bater em ti, né? Então você tem que olhar onde estou em falta para comigo e que está refletindo nos outros, nas coisas, e aí que está produzindo a doença. E isso é algo que tem que ser feito naturalmente. Você vai se observando, vai observando teus incômodos no dia a dia, as tuas queixas, qual que é a queixa recorrente? Se você tem dificuldade de olhar para dentro, senta com a tua mãe, com o teu pai, casada, senta com o marido, com a esposa, né, com o melhor amigo e pede para ele falar sobre ti. Me descreve, me diz o que tu acha, né? Como tu poderia me descrever como pessoa? Eu reclamo muito de quê? Porque às vezes a gente está no piloto automático e a gente não se dá conta. Por isso que o profissional ele ajuda muito, né? Porque a gente traz a pessoa para a terra de volta, aterra a pessoa e agora vamos se observar de verdade. Mas de começo é difícil. E aí, às vezes, não tem dinheiro para pagar um profissional, recorre aos amigos, recorre a quem convive contigo. E não se frustre por ouvir uma crítica, algo ruim. Porque é aí que está a tua oportunidade de se olhar e fazer a mudança, né? E as É, pessoas às vezes não conseguem ouvir, meu, tu é chato, tu é pé no saco porque tu acha que tu é o sabichão e isso é uma coisa que irrita, mas como eu te amo, eu não brigo contigo sobre isso, mas já que tá se perguntando, esteja pronto para ouvir. E aí, conforme tu vai sentindo isso no teu dia a dia, tu vai se observando, nossa, realmente eu reclamo o dia inteiro, eu resmungo o dia inteiro. Realmente eu sou o dono da razão. E aí tu vai tendo ali naturalmente
caminhos, respostas, e aí tu vai poder se modificar. Porque o que que acontece, né? Então, é como se esses livros, porque são alguns volumes, na verdade, e a gente pegou só uma primeira parte para explicar o como tudo isso acontece, ele funciona como um dicionário, né, das doenças. Então ele traz ali, a gente está falando em doença, mas é qualquer manifestação física, né, que a gente perceba aqui no nosso corpo que possa servir de sinal para a gente, né, acender essa luzinha. Então eu vou lá e vou pesquisar aquilo que está me incomodando. Eu não vou tentar buscar a resposta, mas a partir do momento em que eu leio lá o que que aquilo representa, eu vou trazer para minha consciência isso. E aí, se eu realmente, né, levar aquilo em consideração, eu vou começar a me observar. Aí gera autoobservação. Aí você já fica atento, é que nem aquela história, né, sei lá, do Fusca Azul. Ah, não tá passando aí despercebido. Aí fala com o amiguinho, ah, vamos brincar. Fusca Azul, leva soquinho no braço. Começa a aparecer 30 Fusca Azul. Porque a sua consciência está conectada com aquilo ali. Você começa a prestar atenção naquilo ali. Então é dessa forma que acontece. Acontece naturalmente. Porque a sua consciência já começa a despertar para aquilo ali. E aí, automaticamente, as respostas vão surgindo. Mas você precisa dar espaço. E por isso que a gente fala de não gerar uma preocupação, uma sobrecarga, não se julgar e também não ficar se permitindo ou se deixar afetar pelo julgamento dos outros. Né? Então, deixa acontecer, deixa fluir, que as respostas vão aparecendo. A Né? gente tem Então, que abandonar a vaidade, né? A gente é muito vaidoso, a gente quer ser o perfeito, por mais que a gente diga que não, a gente resiste, porque, meu, se eu assumo que eu preciso mudar, eu já parto do pressuposto que eu não sou bom o suficiente. Mas, gente, isso é tudo vaidade, porque ninguém aqui é bom, ninguém é 100%, a gente pensa besteira, a gente já desejou a morte de alguém no momento de raiva, a gente já deu murro na porta e tá tudo ok. E tá tudo ok. O importante é, a partir disso, vamos começar a se transformar para que isso não se torne recorrente, não seja algo frequente, porque daí vai vir uma doença, vão vir vários outros problemas, tanto social quanto físico, a gente já sabe. Então, vamos abandonar a vaidade, o ego, deixa, né? Vamos baixar um pouquinho a voz do ego e ouvir mais o que tem que ser ouvido, né? E não entrar em negação, porque às vezes ali o recado que vem em relação àquilo que você procura pode não ser aquilo que você quer ouvir. Provavelmente não vai ser, tá? Então vamos lá, se o ronco é teimosia, por exemplo, ah, eu não sou teimoso, Tá sendo né? teimoso já, né? Primeira coisa é a negação. Então, reconheça, admita o fato de que você é teimoso. E a partir daí você começa a adotar uma nova postura diante disso. É assim que a coisa vai acontecendo, né? Naturalmente. Você traz para a consciência. E aí, toda vez que você achar que está sendo. Peraí, eu estou persistindo demais nisso. Será que eu estou sendo teimoso? Ou quando alguém ali falar, né? Alguém da família, alguém próximo, fala, porra, tu é teimoso? Assim, putz, é mesmo, né? E aí vai baixando a bolinha ali, vai reconhecendo quem você é, né? Mas claro que, mais uma vez, isso vai da escolha de cada um, né? E ninguém pode obrigar ou forçar essa mudança. Bora falar das doenças, então, que eu acho que é a parte boa da live de hoje. Sim, 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 sim. Vamos lá. A gente vai falar pelo sistema, porque tem muita doença, a gente aconselha a buscar. Esse livro dá até para baixar no Google, se eu não me engano, né? Procura lá. Tem vários volumes, cada volume ele traz algum sistema, né? Nesse que a gente está estudando, ele fala sobre o sistema respiratório e digestivo, tem outros que falam sobre circulatório, cardio. Tem o corpo Tem inteiro. tudo. E aí a gente trouxe esses dois que até são bem comuns, na verdade. A gente vai falar de forma mais genérica, abordando o sistema todo,
Mas como a gente já comentou aqui, até o espirro, a tosse, até a piscadinha ali. Tô brincando, a piscadinha não, mas se for espasmos, provavelmente vai estar lá no sistema muscular, alguma coisa assim, né? Aham. Então, vamos falar um pouquinho então do sistema respiratório e do digestivo, né? Que a gente vai trazer aqui hoje. E aí, fazendo já assim um apanhado, tanto um quanto o outro, eles abordam a forma como a gente se relaciona com o meio externo, né? Porque o ar, o que, que a gente faz, né? O sistema respiratório é entrada e saída de ar, de oxigênio. Então, a gente está interagindo com o meio. E o sistema digestivo também, a gente está se alimentando, a gente está interagindo com o meio através da nutrição. Então, tanto um quanto o outro estão relacionados, mas, né, tem uma pequena diferença aí. Quer contar, Marina? O respiratório, ele traz mais a capacidade de absorver e se expor, né? É o âmbito da troca no relacionamento, né? A minha relação para com o outro. Se a pessoa lidar bem com a sua vida, seu sistema respiratório, ela vai estar mais saudável. Na verdade, se ela lida bem com a vida, ela, de modo geral, ela tem bem-estar. Ela não vai apresentar doença. Mas se ela tem alguma relação problemática entre ela e o mundo, né, isso reflete no sistema respiratório diretamente. Aqui fala que demonstra que a pessoa não está suficientemente aberta, né, para os acontecimentos, para se expressar livremente. Então, a pessoa que ela não se sente à vontade para pôr as emoções em palavras, em gestos, em se abrir de forma mais espontânea, sem ter que se moldar para poder ser aceita, para poder, né, aquela lei do menos, como é que é? Prejuízo. Então, eu vou fazer porque eu não quero me estressar. Isso, essa evitação de ser você mesmo e de conseguir se expressar, de se pôr no mundo, vai respingar lá no sistema respiratório, que aí a gente tem bronquite asmática, a gente tem o próprio ronco, que é a entrada e saída do ar, a gente vai ter as rinite alérgicas, a gente vai ter esse monte de doença que é muito comum na sociedade. Por quê? Porque a sociedade impõe padrões. A gente finge ser o que não é. A gente tem problemas sim de se expor, né? Porque a sociedade nos exige que sejamos de tal e tal forma. Então, muita gente, olha, muita gente tem rinite. Muitos homens teimosíssimos roncam, né? E isso é a relação que tu tem com a vida, né? É como se a parte do sistema respiratório ele fosse relacionado a uma interação um pouco mais subjetiva, porque é difícil falar, né, dos sentimentos. Muita gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, falando da rinite, que é algo bem comum, eu já busquei aqui. Claro que é algo que dá para se aprofundar um pouco, mas digamos que o subtítulo ali, né, a chamada, é que ela está relacionada a se abalar pelas confusões do ambiente, não se permitir errar e adotar um comportamento exemplar. Então, tem uma questão de cobrança em cima, né? De como que eu me cobro em relação à forma como eu interajo com o mundo. A sinusite, por exemplo, né? Trazendo aqui, porque eu não resisti. É uma profunda irritação com alguém bem próximo, uma decepção provocada pelas expectativas. Então, tudo isso, né? E aí vai lá e olha, né? Putz, como que eu, né, me irrito? O que que me irrita nas pessoas, né? Aqui a parte também de engasgo, por exemplo, é ser surpreendido por coisas que vêm atravessadas e normalmente é alguma coisa que fica atravessada ali, né? Quando a gente se engasga, tá ali, tô me alimentando e às vezes até uma saliva que ela entra errado, a gente já fala assim, entrou errado, né? Mas lá no meu pensamento, o que que eu estava pensando naquele momento quando eu me engasguei, né? Então, é bem subjetivo. A parte da voz é como a gente se expressa, é como eu falo, né? É o chakra laríngeo também que está relacionado a isso. Então, a gente começa a associar, fazer as associações, tanto energética, quanto física, quanto, né? Da forma como a gente coloca essa voz, se ela é fraca, se ela é forte, né? Se é Então, tudo gago, isso.
ser gago. Aí tem a gagueira também, né? Que é, vamos ver aqui, disfunções de fala, contenção dos impulsos, a gagueira, incapacidade de falar por si. Então, tolher a expressão, né? Eu não consigo me expressar de uma forma clara e limpa, porque tá ali, eu não consigo falar, eu travo, né? Então, Até eu a não gente, consigo. quando tá nervoso numa discussão, a gente gagueja. Numa apresentação de trabalho, começa a ficar naquela tensão, gagueja. Então, é totalmente relacionado ao psicológico, né? Ao teu Sim, estado mental. E aqui até fala, para amenizar os problemas respiratórios é necessário que você se abra para a vida e aprenda a absorver o que está acontecendo à sua volta. Né? Somente assim é possível se colocar na situação com a consistência interior digna de quem elaborou o que se passa. Então a gente tem que fazer melhor elaboração sobre a nossa realidade, sobre aquilo que está ao nosso redor. Né? Conseguir acolher as coisas, né? Esse absorver é um acolhimento, não é simplesmente aceita que dói menos, não, porque isso aí também é meio que uma negação de querer se relacionar com o que está acontecendo. A gente tem que se relacionar, o acolhimento é relação. A gente tem que ali se envolver, entender e estar tudo bem, porque tem muita coisa que a gente também não tem controle. E a gente tem que começar a absorver melhor as ideias, né? E aí, aí a gente começa a opinar com mais segurança, a gente se expressa com mais qualidade, a gente é muito mais assertivo na tentativa de se expressar, né? E essa atitude, além de ser saudável para as vias respiratórias, promove o bem-estar e a harmonia do ambiente em que tu vai frequentar, em que tu vive, porque daí tu vai colaborar, né, para que o ambiente esteja bom, porque você vai estar ali, né, se relacionando de uma forma mais saudável. Você não vai ser uma pessoa de julgamento, de cobrança de excessos e nem de faltas. Então aquilo ali vai ficando um lugar legal, né? Eu posso me expressar espontaneamente, as pessoas começam a me entender, as pessoas começam a se expressar também porque vem a minha segurança, se sente seguros, e assim vai tendo uma troca que é benefício para tudo que está à tua volta, pessoas e coisas. eu me sinto mais segura, eu me expresso de uma forma mais segura, mais confiante, e também, quando eu consigo fazer isso, a gente também desenvolve a capacidade de ouvir, né? Então, ó, tem gente falando ali que tem a sinusite. Então observa isso aí, né? E pode procurar também na internet ali um pouquinho mais para aprofundar um pouquinho mais, né? Metafísica da saúde, sinusite, e aí você vai encontrar algum material aprofundando, né? A gente não vai falar aqui especificamente de cada um, eu não resisti, eu trouxe aqui um pouquinho, dei uma pincelada, mas porque é realmente muito interessante esse assunto, né? E aí, falando um pouquinho da digestão, do sistema digestivo agora, né? Ele está mais relacionado à razão, situações concretas do mundo físico, né? Então, se a gente pensar que o alimento, ele é físico, né? O ar, ele é algo mais leve, é mais sutil, né? Mas a gente não vê, a gente sente. Então, tá mais relacionado. Aqui são as associações que a gente vai fazendo, né? Então, está relacionado ao sentir. E o alimento físico, ele é mais racional, ele é mais físico, material, né? Então, ele está relacionado Ele, a situações mais concretas, Ele é né? literalmente como você digere as informações que você recebe. Literalmente, a gente fala, ai, não digeri bem aquela notícia. Ai, não digeri bem essa ideia. Isso é Esse já verdade. está completamente dentro do sistema digestivo. Não bateu com a minha razão, com meus valores. Não digeri bem. Vai, né, de alguma forma, vai dar uma má digestão. Normalmente as pessoas têm, né? Dependendo, tem a constipação, e aí vai daí para frente, né? Porque Ou tudo envolve a digestão. quer ver uma clássica, aquela coisa do nervosismo, né? Que ele vai dar aquela dor de barriga. Tá relacionado diretamente com uma situação. Você muito provavelmente tem isso mais claro, é mais visível, é mais fácil de identificar. Porque você sabe, putz, eu vou ter que falar em público, isso me dá dor de barriga, né? Você consegue enxergar mais facilmente. Então, essa é a diferença aí entre a forma como eu interajo. Claro que provavelmente ali, quando você chegar para falar em público, se desencadeou ali uma dor de barriga porque você está nervoso, porque vai afetar também o sistema da fala, né? Uma timidez,
Ali nunca é uma coisa só, né? Tem sempre vários pontos É uma ali. cascata. É uma cascata, né? Aqui Então, fala, por exemplo, que quem suporta bem, com maior facilidade, o que acontece na tua vida, né? Tu não tem problema de má digestão. Tu percebe que tu te alimenta de uma forma mais saudável, também, né? Tu te relaciona até com os alimentos de uma forma mais saudável e tu nunca teve constipação, diarreia, tu não apresenta dor de estômago, tu tem tudo mais redondinho. Quando tu consegue processar as informações de forma mais certeira. Isso não quer dizer, minha gente, que hoje eu recebi uma notícia e aquilo me abalou e eu dormi meio mal. Não quer dizer que, então vou ter um problema de estômago. Não, de novo, é algo crônico, é algo da tua existência que é recorrente. Agora, um caso isolado ou outro, isso tá tudo bem. Quem é mais sensível, quem tem mais dificuldades, vai ter de forma aguda uma diarreia, dependendo do que aconteceu, ou uma dor de estômago logo que recebeu a notícia, mas isso já é sinal de que ela já é uma pessoa que não está sabendo lidar. Uma pessoa que é mais forte, ela pode até perder uma noite de sono, mas no dia seguinte ela já tá, agora tá redondinho, passou a crise. E tu não tem nada? Dor de estômago, nada? Porque a tua noite foi para processar e assimilar como tu achas que é correto para ti, né? Então não é que eu não vá nunca me preocupar que, eu sou uma pessoa, né? Tu pode vir na minha que eu tô pronta pra guerra. Não, não é assim. A gente sente, mas não de uma forma tão sensível, porque somos mais saudáveis no jeito de elaborar estrategicamente as informações, as emoções. Opa, é um sinal, ok, entrei em contato, acolhi, resolvi, dei tempo para resolver, aí tudo bem. Agora vai tentando negar, vai botando para debaixo do tapete, vai que não se é, recusa a olhar e aí vem. isso vai estar relacionado também com o nível de despertar. Então, por exemplo, é o nível de consciência, né? Se eu já tenho um pouco mais de consciência sobre o que acontece comigo, os sinais, aquela coisa, né? Se eu não estou surdo para os sinais que o meu corpo manda, eu consigo perceber e aí adotar já as estratégias que eu tenho, porque, por exemplo, se eu tenho algum problema, provavelmente ele é recorrente. Se ele é recorrente, eu já sei, se eu estou desperta, eu já identifico o que acontece. E às vezes, putz, quando eu vi, já estava lá no meio daquela situação, vai me dar uma dor de barriga, mas tá, calma. Eu não preciso ficar nervosa, eu já sei como acalmar isso. Então é sobre isso que a gente está falando. É adotar novamente o caminho que você já sabe fazer. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes, né, se julga fraca para lidar com situações difíceis, ela vai ter dificuldade de se alimentar, ela não vai conseguir se alimentar direito. E tem pessoas que falam, não consigo comer, porque ela se sente fraca diante daquela situação. E aí ela perde o apetite. Então, isso acontece, né? E aí ela fica realmente fraca, porque ela não se alimenta, saco vazio não para em pé. Isso é fato e a avó já dizia. Uhum. E E aí aí, aqui, fala lá do. Essa parte é legal. tá. Tem aqui uma parte bem legal, que também é em relação às preferências alimentares, aos sabores, né, que a gente sente, né? Então, vamos lá, ó. O doce, por exemplo, ele simboliza o amor. O apetite exagerado por doces reflete uma personalidade de uma pessoa que é faminto por amor, busca o amor, né? Então, provavelmente ela tem que olhar ali onde que o amor dela não está sendo saciado, né? Onde que está faltando, né? O que que ela busca, por que que ela busca trazer o doce para a vida dela? Né? Onde que está essa amargura aí que ela busca compensar com o doce, com o açúcar em si, né? E é o excesso, gente, não é uma sobremesinha depois do almoço, né? Uma vez ou outra que o nutricionista deixou, enfim, isso não é problema. Lembre-se, tudo é dos extremos, ou é ausência, escassez, ou é o excesso. O equilíbrio que é onde a gente tem que viver, no caminho do meio ali, né? Uma cordinha bamba, vai um pouquinho de doce, um pouquinho de salgado, né? Daí não tem problema. Eu gosto de um chocolatinho, um quadradinho todo dia. Gente, é um quadradinho todo dia.
Isso é Mas se equilíbrio. é uma barra todo dia, já fica. Aí a gente já tem que ver onde é que tá a vida amarga, o que que tá acontecendo. Ah, tem gente falando aqui, ó. Eu acho que aprendi porque como doce pra caramba. É, então olhar para o seu amor aí, onde é que tá faltando amor que você busca compensar com o açúcar, com o doce, né? Não só o açúcar, mas, né, trazendo aí esse doce através da alimentação, né? Tem o sal também. O excesso de sal, representa o oposto do doce. Então, acaba revelando o comportamento de pessoas que têm facilidade de se isolar do mundo, das pessoas, né? Que fica lá sozinho e acaba entrando lá numa ostrinha, né? E a ostra vem da onde? Ela vem do mar, né? É sal. Costumam, costumam ser solitárias e têm dificuldade de se relacionar afetivamente com alguém. Sua dificuldade baseia-se em dar e receber amor. Então tem tudo a ver aí, né? A gente fala da ostra, e é justamente isso, são animais, né, de concha aí, que são do mar, e aí a gente vai pelas associações, e quando a gente desperta para as associações, a gente começa a linkar as coisas. Putz, isso está acontecendo porque excesso disso, falta daquilo, e tá, né? E aí vai. A E natureza, esse ela é o segredo. responde tudo, é perfeita. Enfim, sou suspeita pra ficar falando disso. É maravilhoso. É. Aí tem também a parte de preferência por alimentos em conserva ou defumados, que revelam a personalidade conservadora e moralista, aquela coisa assim mais rígida, mais dura, né? As pessoas que apreciam comidas bem temperadas e principalmente apimentadas são arrojadas, gostam de desafios, estão sempre em busca de novos estímulos, né? Até porque é um alimento picante, né? A gente fala, nossa, é picante, ele tá apimentado, né? Botou pimenta, tá ali se É desafiando. coragem, Realmente né? É coragem, aquela pimenta mexicana, que aqui na Califórnia o prato típico é do México, porque era território mexicano. E aqui o pessoal ainda incorpora essa. Então, imagina, pega um burrito, um taco bem apimentado, eita, já vem retado. suado, né? Lá na Bahia, lá no norte, né? Nossa, no Brasil. Né? Tailândia, nossa, comi tanta comida super apimentada, mas eu dizia assim, nossa, mas é bom isso, não conseguia parar e o calor, mas faz parte, é o desafio de conseguir comer, né? Porque às vezes a comida é boa ali, ela tá saborosa, ela tá gostosa e a gente vai se desafiando. Eu aprendi a comer pimenta assim, tava até contando pra Marina antes aqui nos bastidores. E que é esse desafio, né? Então tem a ver com isso. E são os condimentos em si, né? A pimenta é um deles, mas né, se a gente olhar aí, tem bastante comida que é repleta de condimentos, né? E tem também aqui a opção por alimentos duros de mastigar, que revela agressividade, né? Por parte da pessoa, ou ela considera a vida difícil e dura de engolir, né? Então aí vamos lá, mais uma vez fazendo uma associação. O que acontece quando a gente está com raiva? O que a gente faz? Eu Né? tô lembrando que eu conheço uma pessoa que ela adora torrar tudo. Torra rosca de polvilho, torra pão. E vamos ver isso aí, ó. Tá duro de engolir, tá difícil. O que tá difícil de engolir, de mastigar aí, de dissolver na vida, né? O que você vê dessa forma, né? E a gente já fala, tem uma coisinha para roer, porque não é fácil, é osso duro de roer, né? Quando a Ah, eu gente fala adoro em roer. Eu sempre falo assim, meu, com vontade de roer alguma roer é uma coisa. coisinha, Ó, ela quis se manifestar, ela mesma que se entregou. Foi minha mãe, se isso entregou. mesmo. Eu E é sei. torrado duro. Isso vem lá da Dalva, que também tem probleminha de, né? Difícil. É porque a vida é dura, não pode desperdiçar, não pode jogar fora, daí vira tudo torrada, né? Eu sei, eu sei. A gente também faz. Adoramos roer alguma coisa, mas isso é expressão da agressividade, é uma forma, uma válvula de escape por alguma situação que passou batido, mas que tá difícil de lidar, literalmente, não chegou nem no primeira etapa da digestão, aqui na mastigação já tá difícil, sabe? A unha, roer a unha, né? Isso representa o estresse, é uma dificuldade de lidar com a. É totalmente psicológico. Tu olhar para a mão de alguém que tem as unhas toda ruída, isso para mim, como profissional da saúde, isso já me traz muita informação sobre essa pessoa. Ela tá com dificuldade de se expressar, de lidar com as coisas, de pôr para fora, de se relacionar. E aí vai lá,
Tem gente que come coisa crocante e mastiga, vamos roer alguma coisinha. Meu Deus, preciso roer alguma coisinha. É, Justamente para, né, botar essa energia em alguma coisa. é. Então, aí, só fazendo aí os paralelos, né? Náusea e vômito é resistência e recusa às situações. Para ver até onde a gente pode chegar, né? Cárie dentária, que também está relacionado, né? Como a Marina falou, a digestão ela começa na boca. A partir do momento que a gente coloca aqui, já está iniciando o nosso processo, né? Então, cárie, indecisão, perda da solidez interior, porque o dente o que que é? É osso, né? Ele é uma parte dura aqui do nosso organismo, né? Gengiva é firmeza nas decisões, porque o que que a gengiva faz? Ela sustenta os dentes, né? Então, se eu não tenho firmeza, ele está com algum problema, pode estar relacionado a isso, né? Língua, prazer e articulação da expressão, né? Preciso dizer que tem alguma coisa a ver? A gente, para falar, precisa ter essa flexibilidade na língua, né? E por aí vai, porque é bastante coisa que ele traz aqui, né? Indo um pouquinho além aqui, né? Cirrose, que é a doença hepática ali, autodestruição, né? Vesícula, sentir-se em condições de enfrentar os grandes obstáculos da vida. Então, é olhar para essas questões e ver como que eu lido com isso, como que eu encaro essas questões na minha vida. Não é negar, mas é trazer para a consciência para que você consiga aplicar novos padrões, aplicar novas formas de lidar com isso. Trazer a luz mesmo, né? Despertar para essas questões que elas existem e que fazem parte, né? Pancreatite, esse aqui é interessante porque ela representa raiva, frustração e amargura. E quanta gente não sente isso por aí, né? Então, diabetes, esse aqui é legal também. Pessimismo e depressão, falta de docilidade na vida, é aquilo que a gente estava falando antes, né? E é uma doença relacionada aos doces, a forma como a gente ingere o doce, né? Então, A gente compensa no doce a falta de amor e aí converte em quê? Uma diabetes. Porque ainda, né, é o ápice da representação da ausência de mim mesmo, porque o amor ele começa eu comigo, eu me amando. Aí quando eu aprendo aquela plenitude do amor, eu me aceito, e frente a erros, frente a desafios, eu sou não é uma pessoa arrogante, hein, gente? Amor próprio não tem nada a ver com arrogância, é ser humilde. É reconhecer, meu, falhei mesmo, que cagada. E tá tudo bem, mas eu me amo, eu vou me abraçar, vou me acolher, vou dar um jeito de passar por cima. Aí, assim, muita gente pode melhorar esse quadro de diabetes, né? Lógico que vai ter que, dependendo do grau, da situação, tem que entrar com insulina, mas tem como a gente reduzir as unidades dessa injeção. A gente tem como melhorar essa condição e até curar se a gente começar a se amar, amar o próximo e receber o amor também, né? Porque é uma mão, né, via dupla ali, a gente precisa dar e receber, porque somos seres humanos, a gente vive em relação com o outro e com as coisas. Então, né, dar e receber, aprender a receber, e aí a gente vai se melhorando, vai se tratando, e aí e que se tá curando, né? a chave dos nossos problemas. E tudo, mais uma vez, está relacionado, né, à forma como a gente digere os nossos sentimentos, né? E aí vem aquela questão do intestino preso, por exemplo, é a recusa na exteriorização dos sentimentos. Está preso, está ali, e aquilo dói, aquilo incomoda, né? Então, o que está me incomodando aqui dentro, né? Não é só aquele bolo fecal ali, aquela, né, comida que não sai, aquele resto de alimento que não sai, O né? Freud, pela psicanálise, ele fala que tem muita relação com a retenção, né, das tuas emoções, dos teus problemas. É uma pessoa que normalmente é mão de vaca, ela segura tudo, controla tudo. Até o dinheiro. O Freud falava, né? O ânus, o dinheiro, tudo tem relação. O amor, o ânus e o dinheiro, eles estão sempre juntos. Então, é uma pessoa que retém demais, ela tem essa prisão de ventre, ela é uma pessoa que pode ter a tendência de ser mão de vaca, ela guarda muitas coisas, e inclusive o seu maior feito, né? Primeira produção da vida de uma pessoa
aprender a fazer o cocô, é observar, tanto é que as crianças elas ficam numa alegria quando conseguem fazer o cocôzinho no piniquinho, veem, quer mostrar pro pai, pra mãe, porque é realmente a libertação, é um produto teu, tu digeriu a coisa, tu E botou efetivou pra o fora. processo, tu concluiu um círculo, né? O ciclo que tem da digestão, que agora a gente está vendo que tem total ligação com as emoções e sentimentos. Então, tem total verdade na espontaneidade de uma criança, da pureza dela, de comemorar aquela cagadinha que fez É, certinho no pinequinho, certinho na independência, né? Da sua não autossuficiência, mas na sua elaboração, né? No seu trabalho íntimo, que já começa lá de pequenininho. Que a gente vê crianças com prisão de ventre também. e da mesma forma como a gente libera isso, como a gente solta aquilo que a gente põe pra dentro, né? Então, é o alimento. Eu me alimentei, eu processei ele, ele fez o ciclo dele, e depois eu solto, ele vai embora. E E as beleza. emoções, por que que a gente guarda as emoções? Por que que a gente não solta? Por que que a gente não deixa ir? Por que que é tão difícil, né? Na constelação a gente fala muito disso, né? De tirar o peso, soltar, deixar ir, né? O que é meu fica, o que não é meu vai. Pior, eu como a minha comidinha e como a do amiguinho também, né? Eu não deixo ele comer sozinho, né? Então, é tudo isso. E, e é isso, né? Se tiverem dúvidas, mandem pra gente, a gente responde, a gente ajuda. Se quiserem materiais também, a gente pode compartilhar. Se tiverem ideias e sugestões de conteúdos e materiais para a gente trazer aqui, vai ser um prazer imenso, porque a gente quer fazer isso também com a participação de vocês, né? E é isso. Obrigada para quem ficou até o final. Obrigada para quem está assistindo agora no canal do YouTube, né? E nos vemos na próxima. Pessoal, semana que vem é uma única exceção. A gente, não única, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, mas semana que vem a gente não vai estar ao vivo aqui, mas vai ter vídeo no YouTube, né? Café para Despertar segue. A gente grava e posta. Ok? É, Somente semana que vem. Na outra semana, que é dia e 20, 20 alguma coisa, 20 uns 5, quebrados. 25. Aí a gente tá de volta com mais alguma novidade, alguma coisa de conteúdo bem legal para vocês. Quem sabe a gente pode falar dos chakras, já que puxa, né? Podemos, Casa com o podemos, tema. podemos. Vamos ver. Mas semana que vem vai ter um conteúdo bem bacana, vai estar gravado e a gente avisa também aqui, né? E lembrando que toda terça e quinta e eventuais surpresas, a gente faz o chá das 5, mas toda terça e quinta tem vídeo novo lá no canal. Então, independente de ser live ou não live, né? Ou gravado. Tem muito Então, material lá, não percam. e até a Até próxima. a Tchau, próxima. tchau. Não Beijão. esquece de Curte, clicar curte, ali, né? curte. Curte, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até a próxima.